secretária lá. Então, é uma alegria estar com vocês nessa noite, me dá muita satisfação e gratidão, né? Porque nós padres sabemos o quanto vocês se viram nos 30, né? Nos 30, nos 20, no sentido assim da correria. E isso exige, né, Niceia? E essa dinâmica agitada, vamos dizer assim, da vida da secretaria paroquial, da paróquia como todo, mas como sempre passa tudo pela secretaria, né? Exige de vocês uma paciência, né? Sim. Não sei, uma paciência. Eu notava isso nas duas, né? Porque vocês estão aqui, não, viu? Mas elas têm um carinho, normalmente as secretárias têm um carinho muito grande pelo trabalho, né? A Nilceia, a gente, nossa, como o pessoal aqui agora externando, né? Pessoal, nossa, a Nilceia é uma chave de ouro lá na secretaria. Eu mesmo via da Nair, não é puxar saquismo, desculpa a expressão aqui, né? Mas, de fato, isso demonstra o carinho, o amor, né? E a dedicação profissional, porque é uma profissão, né? A secretaria paroquial, diante dos desafios hoje, né? Computação, né? Organização da pastoral, das pastorais, né? Agenda, né? E, às vezes, as pessoas não entendem, assim, algumas pessoas podem não entender, né, essa dinâmica e o que vocês têm a dizer para nós sobre isso, né? Porque vem, por exemplo, a questão, querem solução, né? Sempre. Pois não. Então, lá comigo, às vezes acontece assim, da pessoa chegar e falar assim, olha, eu quero marcar meu casamento para o mês que vem. Eu já falo, né? Eu falo, olha, a gente pede 3 meses, né, de antecedência para poder fazer toda a documentação, a gente tem que estar pedindo batistério atualizado para matrimônio, a gente precisa mandar os programas, vamos fazer com calma. Ah, mas eu já fui ver lá o salão, eu já fui ver flores, eu já fui... Não, vamos com calma, porque não é assim. A gente explica tudo, às vezes tem pessoas que até quer chegar a falar com o padre, porque não acredita naquilo que a gente está falando, que não é uma coisa assim. O casamento, ele é o mais, vamos dizer, o mais extenso da documentação, porque começa ali no dia em que marca, depois tem toda aquela documentação, depois tem o casamento e ainda continua, né? E depois a gente tem que mandar notificação, então é bastante coisa para estar fazendo. E tem também aquela parte, às vezes, do batismo, né, dos sacramentos lá, que a gente chega e fala assim, olha, a igreja, né, ela tem lá as normas dela, os padrinhos precisam ser casados, né, tal. Ah, mas eu queria minha amiga, e queria a minha sogra, que é de segunda união, às vezes, ou então a minha amiga, que é amaziada. Ah, mas não pode. Ah, mas eu quero, não abro mão. Eu já ouvi isso. Daí, o que a gente faz? Encaminha para o padre, porque o padre é a melhor pessoa com eles, explicar direitinho. Muitas vezes a gente não sabe dar a explicação, né, com aquele zelo, com aquele amor fraterno que o padre vai estar explicando e a pessoa acaba entendendo. Então, tem todo esse desafio de estar conciliando ali. Tem também a dificuldade, não sei se a Nair tem essa dificuldade, eu tenho dificuldade com as inscrições de catequese, que eu preciso ter para passar no sistema, tem as inscrições de crisma que eu preciso ter, porque agora lá eu quem faço, né? Documentação. A gente tem a dificuldade, né? Porque a gente tem que estar cobrando, né? E a pessoa fala assim, ah, mas está cobrando por quê? Porque eu tenho todo ali uma rotina de trabalho que eu preciso cumprir. Eu não faço só isso no dia, né? Então, tem outras coisas para fazer e eu cobro porque eu preciso estar com o livro em ordem para o padre, quando ele pedir. Então, essas coisas que a gente pedia, né? Aproveitando aqui o momento, que as pessoas compreendam que não é uma coisa nossa, faz parte do nosso trabalho para manter a organização. Corre, né? Para agilizar, mas, né, nem sempre dá. Hoje, com o sistema, melhorou, né? Ali a São João, não sei se todo mundo sabe, tem 95 anos. 95 então, anos, documento.
livro de registro de batismo, Sim, casamento, eu tenho crisma. 25 livros de batismo, Olha só. 3 de crisma, 12 de casamento e um, né, de primeira comunhão, que é igual a todas, né? Sim. Então, a gente tem que colocar tudo nos 2 livros, né? Exatamente. Porque é o livro nosso, o livro da Cúria e o sistema, né? Então, eu estou colocando os livros antigos. Eu voltando, eu já estou no ano de 84. Então, isso é uma facilidade, Sim, pai. sim. Porque aí chegam, a gente faz correções, né, Nilson? Porque os livros antigos tinham só os primeiros nomes. Tem tanto erro, né? Assim, de nome errado, com TH, com data de nascimento, nome de pai, entendeu? Então, a gente faz uma triagem hoje pelo WhatsApp. Sim, né? sim. Quando a pessoa solicita um documento, eu já vou respondendo pelo WhatsApp. Você coloca para mim, por favor, nome completo, data de nascimento, nome dos pais, telefone, CPF, porque hoje tem a LGPD, né? A gente tem que fazer o documento. Somente o dono do CPF retira, né? O pessoal às vezes reclama um pouquinho do custo, mas é minoria, porque tudo tem custo, né? E olha a trabalheira, né? Para a gente manter esses livros e o sistema em si, né? Que a gente também tem a manutenção, o pagamento e tudo mais. Sim, sim. Então, isso a gente está falando de batismo, daí casamento, primeira comunhão e crisma. Então, é muito documento. E como a São João foi a primeira, tem documentos que a gente não acha. Né? Tem aqui na Mitra, na Cúria, né? De crisma, a Lu até falou, né? Que ela estava com dificuldade também, padre. Porque tem determinada época que acho que não era obrigado a registrar. Então, tem fatos que a gente não acha mesmo. Entendi. Né? Só um particular aqui, o nosso diretor-chefe mandou aqui, o São Jerônimo, ele é patrono dos secretários e secretárias. No ano 382, ele foi chamado pelo Papa Dámaso, né, para ser seu secretário particular. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Nesse trabalho, dedicou quase toda a sua vida. E aí a Igreja Católica comemora no dia 30. Rogai pelas nossas secretárias. São Jerônimo, paciente secretário, né? Porque elas exercem esse dom, né, da paciência, porque as situações são diversas, né? Sim. As dificuldades. E aqui, então, aproveito também para dizer, né? Quando uma pessoa, um paroquiano, alguém que, mesmo que não seja da paróquia, porque às vezes não é da paróquia, foi embora para outra cidade, mas precisa vir retirar o documento, precisa ser, mesmo que peça na paróquia lá, por e-mail hoje, né? Pelos meios que fala das mídias aí, né? Mas mesmo assim, no caso, a Nair falava, né? Você tem que procurar no livro, tem que, quando não encontra, tem que passar na Cúria. É mais fácil, só tem um. Por hora, né? Por hora. Né? Então, mas mesmo assim ainda surge, eu me lembro, né? Vocês se interagem, né? No sentido de perguntar se está na São João, né? Porque as pessoas não entendem isso, o que é normal, né? Fez isso, né? De começar a colocar assim, quando foi fundada cada paróquia. Não vou lembrar, só sei praticamente da São João, que tem, né, todos esses anos. Mas para facilitar, né? Porque às vezes as pessoas vêm e não tá com a gente. Tá ou na Aparecida, né? Ou na Consolata, né? Foi primeiro que a Aparecida, né? E depois a São José, né? Depois foi, não, dá licença, primeiro. Acho que eu falei errado. Não, errado não, tá certo. Primeiro foi a Consolata, em 96, né? E depois foi a Aparecida, né? Depois foi a Nossa Senhora do Carmo. Depois foi a São José. Que eu fui pró-pároco da Nossa Senhora do Carmo, eu estava lá na São João, juntamente com meu amigo Padre Paulo, quando então foi fundada, né? Eu fiquei 1 ano como diácono na pró-paróquia, minha sina é trabalhar na pró-paróquia, né? Formação das paróquias. E aí eu fiquei na Nossa Senhora do Carmo como diácono 1 ano e 2 anos de padre, na época do Padre Paulo, né? Na época era Conce, né? Era secretária. A Conce ficou anos na paróquia. Um abraço para a secretária Conce também, Conceição Kiel, que por muitos anos também, né? Dedicou-se muito lá
a Secretaria Paroquial da São João Batista. E depois nasceu a São José, né? Sim, São José e, por último, Anunciação. a Anunciação, né? É. Nós somos A as menina, caçulas. a caçula de Votorantim. 6 São 6 paróquias, né, Nair? 6 paróquias. 6 paróquias lá Hoje em mesmo a Votorantim. gente fazia, né, um ofício para a Sim. prefeitura Aham. por conta voltando, né, a missa de finados, né? Daí o horário das 13 horas nunca tinha, né? Porque Sim. era da anglicana, né? Sim. Daí o moço ligou, falou que eles não vão ter. Aí agora as 6 paróquias de Vamos Votorantim estar lá. vai ter missa. No caso, 7 da manhã, 9, 11, 3 e 5. Desculpa, né? Quando? Para a final? Dia 2. Ah, dia 2, sim. 9, né? 11, 1h. As 6 3 paróquias vão ter. horas. Ah, que Aí legal. não Isso é muito contei bom. aqui. Muito... 7, 9, 11, daí 13, 15 e 17. Porque das 13 não tínhamos. Não tinha. Aí Ah, o não padre tinha. Diego, coloquei para Ah. ele, né, no particular dele, ele, nossa, legal, daí ele já aceitou. Maravilha. E aí o ano que vem a gente vai fazendo aqueles remanejamento, né? Esse ano começa com a de vocês, né? Esse ano é nosso. Logo de manhã. Mas É. o povo estava carente, Sim, padre, por causa da dessa pandemia, missa. né? Nossa, Teve a o que pandemia, tenho não pôde perguntado. ter, né? Por 2 anos, né? E então agora retorna, então. Que maravilha. Retorna. Com as 6 paróquias, né? Às 6. participando. Ai, foi maravilhoso, Maravilhoso. né? De ser É um às momento 6 agora. forte de evangelização, Sim. sem dúvida, né? Muito bem, Nair Nilceia. E assim, vocês têm também, olha, os livros, Sim. né? Os livros que são os registros, né? De batismo, primeira comunhão, né? Crisma, casamento, né? Eucaristia. E aí tem também, às vezes, o casamento que, como é que chama? Com efeito civil. Sim. Elas têm que entrar em contato com os cartórios. Sim. Não é simples Não, a o trabalho de gente instrui secretaria. tudo. Elas entram no horário da 8 horas, né? Normalmente, né? 8 Horário horas. horário de entrada. E ali vai o dia, né? Eu me lembro, eu sei como é que é. Não estou aqui em defesa das secretárias, mas levando realmente a conhecimento, porque isso é muito importante, esse bate-papo, porque às vezes as pessoas não entendem Não. o quanto que vocês se dedicam nesse trabalho de registro, de agenda, né? Não, os registros são importantes. E às demais. vezes até algumas pessoas ligam e querem respostas imediatas. Não depende só daquela conversa ali, Não. pelo telefone ou pelo e-mail. Precisa pesquisar. Assim, Sim. né? Se vocês... Alguns casos eu estou conseguindo, né, assim, portar no sistema já assim, de um dia para o outro, às vezes Já. no mesmo dia. agora né? estão atualizando Daí a tudo isso, gente, né? Porque já- você não tem que ficar procurando Sim, tanto só mais, atualiza né? ali com a pessoa, o solicitante, né? Aí eu já informo da LGPD, que daí somente ele retira, como tem o custo de R$35, e hoje tem a facilidade do Pix, a pessoa já transfere o dinheiro, a gente já faz, Sim, sim. eu deixo prontinho. Aí é chegar, assinar e levar. Porque ali, às vezes, eu faço bastante. Faço bastante. Sim. A gente tem essa facilidade, né? Graças a Deus apareceu o sistema Teós para nós, então, sim. com ele facilitou bastante, porque no começo, né, eu já peguei, assim, os 2 primeiros anos lá na matriz a gente não tinha instalado ainda, né? Uhum. Então era tudo manual. Mas quando foi instalado, Facilitou bastante, né? Para mim foi uma mão na roda, porque assim, o batismo e o casamento eu já fazia tudo direto. Eu só tinha um pouco de dificuldade na época, até eu pedi ajuda para a Nair, com a catequese, né, Nair? Acho que a todo mundo, catequese Nilce, padre- todo mundo tem um probleminha. Você sabe, uma coisa que as pessoas não sabem, porque não conhecem o sistema, é a danada da Nossa, catequese. é o mais porque a gente tem difícil. que colocar todos os catequizando, todos os catequistas, fazer grupos catequéticos para poder fazer depois inscrição para
primeira Eucaristia, para o Crisma. Se não tiver esse grupo catequético, não consegue fazer. A gente não Eucaristia. consegue registrar. É o olha livro só. mais difícil. É o último livro. Sim. Parece ser o mais fácil, mas é o mais, mais difícil, porque ele tem 4, 5 processos para a gente sair a lembrança, Sim, né? para conseguir imprimir a lembrancinha. O sistema TELS, né, né, explicando um pouco, né, é um sistema desenvolvido para a igreja, né, para as Sim, secretarias, só para a né, igreja. da paróquia. É um sistema. Falem vocês mais, você que teve a formação, me lembro, né, você teve aquela formação inicial quando começou aqui Assim, esse processo do sistema Em TELS. 2016, onde eu entrei na paróquia, começou. Então, a gente não tinha no começo instalado, mas assim, a parte financeira eu aprendi alguma coisa também, Eu estou assim, fazendo a pesquisar. Bastante. Eu não faço tanto, porque a gente tem a outra secretária, que é a Vanessa, né? Que ela faz a parte administrativa, então, essa parte, assim, às vezes eu ajudo ela com algum lançamento de dízimo, alguma coisa que eu precise estar ajudando ela, mas não é muito. Mas a parte pastoral, só eu que faço, então, assim, ele facilitou muito, por quê? Por exemplo, chega uma pessoa, como a Nair disse, né? Ele é muito rápido, a pessoa fala assim para mim, eu precisava ver a minha certidão de batismo, eu fiz o catecumenato no ano de 2017. Vou lá, como que é seu nome? Digitei o nome, pronto, está tudo ali na mão. Conferimos então, a gente confere todos os dados certinho, se estiver tudo ok, pode estar imprimindo a certidão de batismo, porque lá a gente tem a opção da lembrança, né, de batismo, que não é uma coisa oficial, e a certidão de batismo, que é para fins matrimoniais ou para algum outro fim que a pessoa possa pedir. Assim também como o crisma, né? O crisma também ele não é difícil, né? Sim. Esses dias eu fiz, que chique, 2 catecúmenos, os últimos, né? Sim. E eu consegui colocar tudo no sistema, imprimir tudo, e saiu rapidinho lá, o padre assinou, pronto, já estava pronto. Meu livro de crisma, ele começou em 1930. Olha isso, no ano que a minha mãe nasceu, 92 agora. Sim. Tem 92. Eu coloquei, pela graça de Deus, todo no sistema. E era por linha, padre. E eu tenho aqueles livros grandão, enormes, né? Pesados. Em Votorantim eu tenho esses livros, né? Então era por linha. E eram umas letras lindas, mas difícil de entender. Então, tem o ano de 48, aí com a ajuda do padre Marcos, que o celular dele é melhor que o meu, ele digitalizou e a gente deixou, porque não conseguíamos entender a letra, que era muito trabalhada, mas ele está todo no sistema. E aí, a dificuldade do crisma que eu mencionei no começo é o ano de 93. Acho que fazia muito, até na praça de eventos, algumas pessoas vêm falar isso para mim e eu não encontro. Porque acho que não tinham o hábito de mandar para a secretária registrar. Por isso que a gente fica cobrando as catequistas. Elas amam a gente. Mas hoje vocês estão vendo. Olha lá, o Ney deu até risada, nem é catequista, hein? Ele já deve ter passado, vivenciado essa situação. A gente cobra, né, no CEP? A gente dá um prazo. Sim. Agora, como eu falei, dia 1º vai ter crisma. Né? Se eu não me engano, é 30 é mais de 30. Não vou precisar aqui. Né? Então, a documentação está tudo certo, só está na parte das esportes. Mas eu começo 2 meses antes. A cobrança, e mesmo assim... E por que está certa? Porque foi adiada. Porque senão eu estaria correndo atrás de alguns documentos. Sim, eu preciso, né? Eu recebi algumas fichas do crisma, eu tenho dia 9 de outubro, vai ser a nossa crisma. Então, eu consegui alguma documentação já fiz a lembrancinha para ir adiantando, porque eu mesma estou fazendo, né? O padre Rossalvo acha linda a minha letra. E a minha então, não é. Eu faço, e ainda ele comprou uma plastificadora, a gente plastifica. Então, eu tenho que fazer, mandar lá para a Luciane. Você não imprime ela no sistema? A crisma eu também ainda não. É que como assim, tem no sistema ela não é muito assim ainda, né? Até a gente deveria ter colocado isso, porque eles poderiam, né, deixar mais bonitinha a o lembrancinha batismo, eu estou fazendo tudo lá, e a primeira comunhão.
Aí o Crisma, como a gente tem ainda os impressos, né, uma quantia razoável, aí a Karina do Derlei, a Karina tem uma letra muito bonita. Aí ela faz isso, daí leva... Karina é catequista isso, também, ela né? leva na arquidiocese para o Dom Júlio assinar o